Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá, está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. Aqui nós falamos sobre qualidade de vida, autoconhecimento, comportamentos e algumas causas e cases sociais. E hoje queremos mandar um abraço especial para todos os telespectadores da Social TV e também para os telespectadores da TV Cidade Brusque. E hoje nós teremos como convidadas Gisele Marquardt, ela que é psicóloga clínica e vem dar dicas de como os pais podem construir a autoconfiança dos seus filhos. E também Neide Quiris, ela que é consteladora familiar sistêmica e vem falar sobre relacionamentos à luz das constelações. Fique com a gente, que o programa Conexão Moderna começa agora. E a nossa convidada agora é Gisele Marquardt, ela que é parapsicóloga clínica e vem falar pra gente ou dar dicas de como construir a autoconfiança dos filhos. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Gisele, fala pra gente o que é a parapsicologia e no que ela pode ajudar as pessoas. Então, nós, seres humanos, a gente é um conjunto de programações que a gente adquire ao longo da nossa vida, né? Desde a nossa concepção, infância, adolescência e fase adulta. Então a gente vai trazendo essas programações que muitas vezes estão atrapalhadas e vai gerando conflitos na vida. Então o que vem o parapsicólogo fazer? Ele vai fazer essa harmonização desses conflitos e trazer com que a pessoa comece a entender o porquê, né, que às vezes ela age de determinada forma, muitas vezes atrapalhada ou mesmo confusa, e ele mesmo não entende o porquê de certas coisas, como né? Que é um processo com a parapsicologia? Com hipnose ou é numa conversa? Como que o processo acontece? Tudo começa, a gente traz a pessoa em terapia, a gente monta a tabela familiar dela, né, uma ficha de anamnese, onde a gente recupera todos os dados que ela tem, desde se usou chupeta, se mamou, se... quando ficou menstruada, se for menina, religião, a gente traz todas as informações dessa pessoa, junto com essa tabela familiar, onde traz os avós, bisavós, como é que tá. E ali a gente consegue montar, se ela tem imagem negativa de mulher, se essa pessoa tem imagem negativa de homem, que daí a gente vai vendo através dos avós, pais e filhos, montando esse quebra-cabeça, entendeu? Porque muitas vezes assim, eu só tive filhos homens. Por que eu tive só filhos homens? É porque eu tenho imagem negativa de mulher. Então a gente começa a ter montando como é que eu posso te dizer? Vendo através dessa herança familiar o que traz no meu comportamento hoje. Que seriam os padrões? São os padrões, isso. Entendi. Entendeu? Então, pelo que você está me falando, a parapsicologia é um método fantástico aí para autoconhecimento também. Com certeza. Então, muita gente às vezes procura, nem sabe o porquê está procurando, mas é para autoconhecimento mesmo, entendeu? Para se harmonizar. Porque eu digo que hoje o mundo de hoje está tão caótico, né, que não consegue, muitas vezes a pessoa fica perdida nesse meio. O estresse, a cobrança é tanta que ela se perde e não sabe mais o que não está fazendo com que eu evolua. Então tem aí também uma questão de funcionamento da mente, que você traz essa programação. Fala um pouquinho pra gente como é que é isso. Pois nós temos, a mente funciona subconsciente e consciente. Então a gente consciente, a gente usa 10% da nossa capacidade, né? Porque a gente é mais subconsciente. Então quando a gente nasce, a gente é totalmente inconsciente, né? Então a gente vive muitos acontecimentos já dentro da barriga da nossa mãe, que vão refletir nos dias de hoje.
Então a mãe precisa ter muito cuidado até nessa fase? Nessa fase, principalmente nessa fase. Porque ali é que vai fazer com que vai desenvolver, né, a postura do seu filho. Entendeu? Esse interessante é isso, que a mãe se ela tem algum conflito, alguma coisa durante a gestação dela, ele pode acarretar profundos traumas que vão vir durante a comportamental, né? Às vezes emocional, no sentido da criança se tornar uma criança muito rebelde, né? Agitada, que hoje a gente vê tanto problema na escola, né? Déficit de atenção. Isso vem já lá da época da gestação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então às vezes a pessoa está passando por algum conflito familiar, conjugal, que pode refletir no filho com certeza. Porque mãe e filho, dentro da barriga da mãe, é um ser só. Então tudo que a mãe sente, o filho sente. Nossa, então, todas as dores da mãe, dores emocionais, acabam sendo passadas por Com filho. certeza. Nossa, e a gente que tem filhos, a gente tem aí uma dúvida cruel de como que a gente pode construir a autoconfiança dos filhos. Por onde que a gente pode começar essa caminhada? Primeiramente, a gente tem que começar com os pais, né? Porque eles são os provedores dessa criança, foram eles que construíram, de certa forma, a personalidade dessa criança. Então, às vezes a mãe, o pai, fica preocupado, meu Deus, eu preciso resolver o problema do meu filho, ele precisa de ajuda e vai procurar um terapeuta, vai procurar um profissional na área para tentar ajudar o filho. Mas enquanto o pai e a mãe não se resolverem dentro das suas programações atrapalhadas, ela não vai conseguir ajudar o filho. Então é muito importante que a mãe e o pai tenham essa consciência, principalmente a mãe, né, que gerou essa criança e já trouxe informações atrapalhadas para essa criança, que ela se compreenda, né? Porque a psicologia ela vem para fazer a pessoa se compreender, né? Através de vários métodos, né? Como a hipnose, né, também é um dos métodos, né, que faz a compreensão. Então é importante que ela se resolva, porque ela mudando o seu comportamento junto ao filho, ela está dando mais força para essa criança, para esse jovem, se tornar uma pessoa melhor. Então com isso, deixa eu ver se eu entendi. Os nossos filhos são nossos reflexos. Com certeza. Logo, se eu mudo postura, mudo meu comportamento e isso reflete em mudanças para o meu filho. Com certeza. Uau! E essa questão do déficit de atenção que a gente falava em outro momento, né? Como que a gente pode começar a resolver isso? Pois é, na realidade, assim, a gente quando faz esse trabalho, faz em conjunto mãe e filho, ou os pais e o filho, né? Então, tipo, muitas vezes a gente chama a criança, mas sempre em contato com o pai, porque, como eu disse, com os pais, para que eles também possam... Então, a partir do momento que essa criança, ou os pais mesmo, vierem fazer mudarem de comportamento, ele já está mudando até nesse sentido do déficit de atenção, porque isso foi gerado já lá no início. Entendeu? Então é preciso que faça esse trabalho de compreensão para que a criança comece a se sentir mais seguro, porque muitas vezes é uma fuga que a criança tem, ou um processo de culpa, por ter às vezes, vai saber como é que foi essa gestação, pode ter acontecido vários problemas, ou mesmo uma ameaça de aborto. Então essa criança, ela sentiu ameaça na sobrevivência dela, mesmo que subconscientemente. Né? Isso deve gerar um medo danado. Um medo danado. Então a criança acaba ficando longe, tipo, como no déficit de atenção, não focando no que realmente precisa focar, como na escola, né? Por quê? Porque ela está fugindo de alguma coisa. Né? Ela está querendo buscar, assim, ela está tentando escapar ou não ver de frente o que realmente acontece com ela. Então ela foge, ela voa, ela viaja. Né, e não presta atenção no que realmente precisa ser prestado, mas é uma coisa inconsciente, ela não tem noção disso. E o que os pais podem começar a fazer para ajudar na construção da autoconfiança dos seus filhos? Primeiro, muito amor. Né? Eu acho que o amor, ele move montanhas. Acho que a partir do momento que o pai e a mãe eles se doarem para esse filho, porque hoje em dia o que acontece? Mãe e pai estão tão preocupados no ganha-pão, no trabalho, no financeiro, que acaba deixando os filhos sozinhos e essa criança precisa de atenção. Então, a partir do momento que essa criança ganha mais atenção, né, que essa criança se sinta valorizada, amada, a coisa começa a mudar também. Por isso que eu sempre falo que tem que começar dos pais. E muitas vezes, por amor, a gente vê muitos pais chamando o filho de malandro, vai fazer isso, vai fazer suas tarefas, ou seu mentiroso, você não está falando a verdade, ou falando coisas assim para o filho. Isso aí também impacta na programação dele? Com certeza.
Porque assim, a parapsicologia fala muito da positividade, né, do pensamento positivo. Então, quando a gente só é taxado de mal, de mentiroso, a criança ela está entrando num mundo totalmente negativo. E o negativo gera negativo, entendeu? Então a gente precisa construir algo positivo dentro dessa criança para que ela comece a ter mais autoconfiança, que ela consiga se valorizar. Porque se a gente só falar coisas negativas para essa criança, automaticamente tudo negativo, a vida dela vai se tornar um processo negativo, né? E isso vai levando até uma depressão. Né? Começa com uma tristeza profunda, uma vontade de não viver mais, por isso que tanto suicídio acontece entre jovens, porque eles não têm uma base familiar onde existe amor, compreensão, conversa, que hoje está faltando conversa entre pais e filhos. Né? A gente vê assim muitos pais que tiveram modelos também já meio truncados na sua infância. E eles acabam trazendo esses modelos para os seus filhos. Com certeza. E a gente percebe muitos ainda não tendo aquela palavra de amor ou solicitando com carinho alguma coisa. Filho, querido, vai fazer tua tarefa. Ou, meu querido, você já fez aquilo. Falando de uma forma mais amorosa. E ao contrário, a gente vê esses pais falando de uma maneira muito grossa, muito estúpida ou muito rígido. Isso também impacta? Impacta porque... Mas por quê? É assim, nossos pais, antigamente, até mesmo pela etnia, pelo avançado, os europeus sempre foram muito mais fechados, né? A gente vê aqui pela nossa região. Então, não receberam esse amor, não receberam um abraço, um carinho desses pais há tempos atrás. Então, ele não tem como mostrar uma coisa que ele não recebeu, entendeu? Então, vai ter que ser construído novamente. E como eu falo assim, eu sempre dou exemplo até do meu relacionamento com meu marido, a partir do momento que tu foca, que tu queres fazer uma mudança na tua vida, para melhor, uma mudança de carinho, de amor, e começa a transmitir isso, mesmo que for inicialmente de uma forma meia racional, vamos colocar assim, né? Porque se tu não estás acostumado a beijar, a abraçar ou a dar elogio, tu tem que se forçar a isso. E quando a coisa vai indo todos os dias, um pouquinho, tu vai começar a demonstrar um carinho, que para ti ainda é uma coisa meio inédita, né? Mas se tu demonstrar todos os dias, vai formar o quê? Vai ser uma coisa, vai ser um hábito, vai se tornar um hábito. Então a gente tem que se policiar, às vezes se racionalizar, até que isso chega a um automatismo. Daqui a pouco tu está precisando desse amor, está precisando desse beijo, dessa troca de carinho. Então isso é uma coisa que a gente vai construindo. Se a gente não recebeu lá, infelizmente nossos pais não tiveram para dar. Então a gente precisa construir, né? Não é porque meu pai não soube me dar carinho que eu não vou dar carinho para meus filhos. Então a gente pode construir isso, esse laço que a gente não recebeu lá pela educação que eles tiveram. Não podemos culpar eles, né? A gente tem que fazer diferente hoje. E é possível. Maravilha! E Gisele, só para a gente fechar, você poderia deixar uma dica aí bem poderosa para os nossos telespectadores? Pois é, primeiramente, pensamento positivo, né? Quando vê que a coisa não está bem, procurar ajuda, porque a gente não pode deixar isso ficar um emaranhado de problema, isso, como eu disse, pode chegar a uma depressão. Então, vamos fazer a coisa acontecer, vamos procurar ajuda, conversar. Que acho que primeiro, assim, às vezes, não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Fala com o teu vizinho, com um amigo, aquela pessoa que gosta de ouvir. Conversa, o desabafo é importante. Outra coisa é agradecer pelo dom da vida, porque ele é maravilhoso, mesmo com as dificuldades que a gente vai enfrentando todos os dias. É um presente de Deus que a gente tem, um presente divino que a gente recebe. Então é legal que a gente valorize isso. E quando vem os problemas, que a gente tenha força suficiente com o nosso pensamento positivo para ultrapassar essas barreiras que vêm sempre, que são os obstáculos, que fazem parte do nosso crescimento. Né? Então que a gente precisa resgatar o que tem de bom na nossa vida, desde a natureza, né? o sol que raia todos os dias. Então é importante a gente valorizar essas pequenas coisas para que a gente possa valorizar as grandes. Então são as pequenas coisas que fazem a diferença para que a gente tenha uma vida melhor. Fantástico! Gisele, muito obrigada, adorei a nossa conversa. Também, prazer estar aqui com você. E espero você com outro tema maravilhoso. Com certeza. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos.
nossa convidada é Neide Kniz, ela que é consteladora familiar sistêmica. Vem falar pra gente sobre relacionamentos e as constelações familiares. Seja bem-vinda, Neide. Muito obrigada, Silvana. De volta à nossa casa, com mais um tema maravilhoso aí. Neide, fala pra gente, explica um pouco o que seria constelação familiar e como que a gente pode utilizar essas teorias para alavancar a qualidade dos nossos relacionamentos. Bem, a constelação familiar, então, é uma abordagem terapêutica, né, desenvolvida por Bert Hellinger, um alemão de 92 anos. E ela trata basicamente de trazer à luz os emaranhamentos, né, sistêmicos, familiares e promover, então, a reconciliação para que a pessoa possa, então, fluir, né, se fluir na vida, ter essa qualidade de vida que tu mencionas. Quando você diz trazer à luz, seria revelar? É isso, nesse sentido? Isso, porque assim, a pessoa pode ter um problema então com o seu relacionamento, né? O marido tá tudo certo, mas tem algo dentro dela que impede de ter esse relacionamento feliz, né? Tem uma tristeza, algo acontece que não tá fluindo, não tá dando certo. Então ela vem para consultório ou em grupo, que ela também pode ser feita dessas duas formas, e ali então se identifica com o que ela está conectada. Muitas vezes, o que eu tenho visto com frequência, são pessoas casadas que ainda tentam, olham para o relacionamento dos pais, ainda querem consertar algo do relacionamento dos pais. Mas isso tudo é inconsciente? Sim. Então ela se ocupa tanto, que nem eu recebi agora essa semana que passou, a mulher tão com pena da mãe, né, por conta desse relacionamento, porque os dois brigam muito, né? Então, na consulta, ela falou muito mais do relacionamento dos pais, ou ela, né, o que ela falava, a gente percebe a força, né? Então, ela falava daquilo com tanta força que era ali a questão do relacionamento. Então, muitas vezes, nós transportamos algo que veio antes para o nosso sistema atual. Aí a gente acaba como que repetindo padrões. Sim, seria isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Como ela é a filha, ela é pequena, né? E aí às vezes nós olhamos para os relacionamentos, são casais incompatíveis. Como minha mãe é tão boa, tá com meu pai que foi um carrasco com ela o tempo todo. E daí eu aprendi que anjos e demônios não convivem. E foi o que eu coloquei para ela. Anjos e demônios não convivem. Se fosse tão ruim assim para sua mãe, se fosse tão insuportável assim para sua mãe, com certeza ela não teria ficado tanto tempo nesse casamento. Mas para onde ela iria? Para onde, né, pobre, enfim, algum jeito ela daria. Porque muitas mulheres, se nós formos ver, fugiram, saíram de relacionamentos, elas pagaram o preço, muitas vezes, de serem julgadas pela sociedade, pelos familiares, mas não ficaram naquele casamento. Tiveram a coragem para tomar uma atitude frente àquela situação. Isso, né? e pagar o preço por aquilo. É uma coisa assim que muitas vezes é até incompreensível. O relacionamento é péssimo, terrível, separam e logo voltam. Aí daqui a pouco separa de novo e logo voltam. E aí, olhando de fora, a gente vê, mas nossa, como que ela consegue voltar para dentro de uma relação dessa que é tão catastrófica? Mas assim, racionalmente a gente não consegue justificar mesmo, né? Provavelmente pode ter alguma questão emaranhada por trás disso. Pode, e assim, os relacionamentos, eles sobrevivem do equilíbrio entre as trocas. Esse casal que vai e volta, eles trocam num nível baixo, digamos assim. Porque se o meu marido me faz algo de bom, né, como a gente já falou da outra vez, eu faço algo de bom para ele um pouquinho mais. Né? Se ele me faz algo de ruim, eu preciso compensar também. Essa contabilidade precisa fechar. Ele me fez algo de ruim, eu também faço algo de ruim. Agora você tocou numa coisa bem importante. E aqueles relacionamentos em que só uma das partes dá muito mais de si e o outro não contribui tanto. Isso também danifica a qualidade do relacionamento? Sim, aí tem mulheres que dizem, mas eu amei demais, eu fiz demais, né? Isso então, realmente, o parceiro ele não consegue, então ela deu demais, ele não chega. E muitas vezes ele procura uma terceira pessoa para que então ele possa trocar menos. Né? Para da qual então ele não precise equilibrar tanto. Então ele arruma uma terceira pessoa. Bom, aqui eu dou o que eu consigo e recebo o que pode, então fica uma troca justa para ele.
E uma coisa que a gente percebe, eu não sei se tem alguma coincidência aí, que geralmente aquele que dá mais é o traído. Sim, justamente pelo que eu estava falando, né, ainda há pouco. Porque Então essa faz pessoa sentido isso. faz, porque daí ele não consegue trocar tanto. E daí então ele vai procurar alguém da qual ele possa trocar menos. Por isso que eu só posso dar para o meu parceiro o que ele está disposto a receber e trocar comigo. Tem muitas pessoas que não querem trocar no alto, elas querem trocar no baixo. Daí vai de mim eu perceber se eu estou dando demais para o meu parceiro, se eu não estou sufocando ele com necessidade demais, e dar menos, até que ele possa trocar novamente comigo. Outra dinâmica da traição é a pessoa então busca essa terceira pessoa, e essa terceira pessoa para dar sustentação a esse casamento. Como assim? Porque ele só busca uma terceira pessoa porque ele não quer separar. Se ele quisesse separar, ele separaria. Eu recebi recentemente uma mulher, beirando seus 50 anos, desesperada que o pai de quase 80 arrumou uma jovem. Mas o que acontecia na relação desses pais, do pai e da mãe? Fazia anos que eles já não dormiam mais, não dividiam mais o mesmo quarto, então já não tinham mais uma vida sexual, embora o pai já com essa idade. E ali essa configuração então desse casamento era, esta mulher tinha uma vida financeira muito boa, ela tinha tudo que ela queria, né? E ele então, é como se tivesse um acordo silencioso. Porque aí eu coloquei para a filha, né? A filha colocou, como é que minha mãe vai reagir quando souber disso e saber que eu sei? A tua mãe vai dizer, tá tudo certo, porque a tua mãe sabe. A tua mãe sente. Nós mulheres, se nós aguçarmos o nosso sexto sentido, nós sabemos de tudo. Nós sabemos quando o filho está bem, nós temos algo que a gente faz uma leitura assim, então... A gente sente uma informação no campo. Isso, seria isso? Isso. E se tu chegares e dizer para tua mãe o que está acontecendo com o teu pai, é possível que a tua mãe diga, isso não é da tua conta. Vai cuidar da tua vida. Né? E digo mais, saia da casa dos teus pais. Porque é capaz que eles voltem então a dormir junto, que eles vão ter que olhar um para o outro, né? E voltem a ter. Ou se essa é a relação deles, está tudo certo também. Se para tua mãe ter um marido que fica com ela, porque ele sai de manhã, mas de noite ele não dorme fora. Ele está sempre então. É assim que se configurou a relação deles. Quem sou eu para dizer que essa relação está errada? E quem és tu? Isso, para dizer que a relação do teu pai vai cuidar. Qual é o teu relacionamento? Como é que tá? Eu não tenho namorado. Está cuidando do pai. Então, já tem um homem, né, do qual ela precisa cuidar. Então, assim, as traições, elas têm outras dinâmicas. Né? É interessante que a constelação, ela traz essas visões em que a gente percebe que não dá para julgar. Não, e daí, então, se nós formos olhar, nossa, mas esse homem seria o demônio, né? E a mãe, então, nossa, essa mãe. Mas muitas vezes o parceiro empurra o outro para fora, porque também não está disponível para esse relacionamento, seja sexualmente ou disponível para a maternidade até, né? Como nós vemos às vezes mães, né, que berram, gritam com os filhos. Essa mulher também não está disponível para a maternidade, porque tem algo também no seu sistema de origem que não foi resolvido, possivelmente com a mãe, né? Então, nossa, tem N dinâmicas e fazer uma constelação é desafiador, porque ela não é matemática, ela sempre mostra algo, né, que eu como facilitadora preciso estar muito aberta, né, colocar todos no meu coração, como no caso desse pai, essa mãe e a amante, porque ela também faz uma função, que foi tão interessante que eu pedi para a moça, então, pegar que eu tenho meus bonecos no atendimento individual. E daí eu disse, coloque então o pai, mãe e a amante. Monte a sua imagem interna dos três. Aí ela colocou o pai, a mãe e a amante do lado. Do lado da mãe. Do lado da mãe. Aí eu disse, tá boa essa imagem? Tá. Então, deixa eu fazer o seguinte. Aí eu peguei e tirei a amante. Deixei só o pai e a mãe. Ela disse, nossa, mas é estranho assim. E eu senti que os dois bambeavam, que os dois, sabe, como se estivesse ruindo. Aí eu peguei, coloquei novamente a amante, a figura representante da amante, o sistema se estabilizou. Ela olhou, meu Deus, como é que pode isso? Como é que eu vou falar isso para o meu irmão? Que eu disse, olha, fala para o seu irmão não se meter, porque aqui vocês são somente os filhos. Vocês que vão cuidar da vida de vocês.
Então, essa figura que aparece, essa terceira figura na relação tem muito a ver com as pessoas envolvidas nessa relação. E tem alguma coisa que se possa fazer para que a gente possa ter essa família mais unida de maneira que não precise ter essa terceira pessoa? Como é que é isso na prática? Isso na prática seria, se esta mulher viesse realmente procurar. Mas, se para ela está bom, como eu digo, né? Então, para essa terceira pessoa sair, esta mulher ou este marido que deveriam, né, via de regra, procurar uma terapia. Então, assim, ó, deixa eu ver se eu entendi. Essa terceira pessoa, naquele momento, está tendo uma finalidade. Sim, uma função. Então, quando ela não tiver mais finalidade, ela acaba saindo por si só. Sim, ela sai por si só. Mas essa finalidade acaba quando essa outra pessoa muda internamente ou se integra, não sei como é que seria a palavra, mas aí quando ela está inteira, aí não há mais a necessidade da terceira pessoa. Sim, porque se essa mulher viesse para uma constelação, né? Então, meu marido tem uma amante, né, bem mais jovem. Então, nós montaríamos o que acontece que faz com que o marido dela procure essa terceira pessoa. O que tem em mim que eu atraí um marido que procurou naquele momento uma terceira pessoa. E quando eu percebo isso, quando eu vejo isso numa constelação, é possível que essa situação mude. Até porque tem muitas separações que acabaram acontecendo por ter uma terceira pessoa. E a pessoa que separou, principalmente as mulheres, elas acabam adoecendo. Alguns casos em que elas adoecem até por não perdoar a situação. Então, na verdade, uma constelação para essa causa, para essa questão, poderia trazer muitos esclarecimentos e até contribuir para o perdão? Tem uma situação interessante, uma das dinâmicas, que esta pessoa, às vezes pode acontecer de ela ter forçado tanto uma situação, porque ela queria ter separado, de fato. Então, ela força muito uma situação para aquele homem, né, vamos colocar homem, que normalmente é o que acontece, então, né? Então, para aquele homem fazer algo do qual ele seja o culpado e ela a inocente. Então, ele sai, eu fiquei tão doente, ele foi embora, ele se separou, ele foi tão injusto que eu acabei, então, desenvolvendo uma doença para confirmar que realmente ele era o demônio da história. Né? Incrível que essa compreensão que a constelação pode trazer, pode ser até uma oportunidade de cura dessa doença? Sim. E também tem mulheres que estão sozinhas. Aí teve uma senhora, bem um caso pontual, então, que ela separou-se, né, já com uma certa idade. Só que eu percebia que ela gostava dele ainda. Né? Eu disse, mas eu percebo que ele não queria separar, ele arrumou uma terceira pessoa, ela descobriu, separou. Aí eu disse para ela, bom, eu percebo que a senhora ainda gosta dele. Não, mas eu não quero, cruz, como é que eu vou ficar, não sei o que. Eu disse, olha, tá sim de mulheres orgulhosas e sozinhas. Esse é o caso da senhora também. Uau! E depois, assim, muitas vezes, por que vem uma traição também? Para a mulher acordar. Quantas mulheres que depois de uma traição não ficaram mais bonitas, não foram para a vida, não tomaram uma profissão, não se abriram, né? Então, as crises vêm para mostrar que nós somos capazes, para melhorar algo na nossa vida também. Então, diante do que você fala, uma crise pode ser uma oportunidade de dar um salto diferente do que não se daria se tivesse tudo acontecendo da melhor forma, né? Sim, eu posso dizer para ti, Silvana, como é que tá a tua vida? Tá bem, o casamento tá bem, a profissão tá bem, tá tudo bem. Né? Mas daí vem algo que né, te faça a ir além dos teus limites internos. E esse tá bem pode ser melhor ainda. Fantástico. Mas, Neide, adorei o nosso papo de hoje. Eu também. Esse tema realmente, assim, a gente precisaria de ter pelo menos uns 3 programas para falar sobre ele. É muito curioso. Uma mensagem que me traz é que realmente não dá para julgar diante de tudo que você falou. Sim. E que tudo tem um propósito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima. Até uma próxima. Nosso programa está chegando ao fim. Acompanhe-nos nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, para que você possa receber as atualizações semanais e também acompanhar os nossos programas anteriores, que estão recheados de dicas e informações para qualidade de vida, autoconhecimento, saúde e outras dicas interessantes para o seu dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.
Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos. Da vacinação infantil. Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a poliomielite no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. O nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV.